Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo vem repleto de mistério e polêmica. Afinal de contas, falaremos aqui sobre O Beco do Pesadelo, mais novo filme do cultuado e multipremiado diretor mexicano Guillermo del Toro. E para me acompanhar nessa, tem ao meu lado Jaqueline Peruso, que teve a oportunidade de conferir esse filmão na cabine e já tá espalhando a palavra por aí, né? Dona Jaque, seja bem-vinda. Oi, tô muito feliz em estar de volta aqui no podcast e realmente, né, esse filme vai ficar marcado na minha história de cinéfila, minha gente. Primeiro filme que eu vi numa cabine, assisti antes da hora, olha que emoção. Então, assim, eu já adianto que não sei se é pela emoção do momento, mas eu gostei. Com ressalvas, mas eu gostei. Gostei das ressalvas. E olha, nunca é demais a gente lembrar que, assim como nós já diz, a gente pega pesado nos spoilers aqui, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido o Beco do Pesadelo, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Bora, nave! You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune. It's time that you delivered. When does it end? I want to know. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Nightmare Alley, traduzido lá nos anos 40 como O Beco das Ilusões Perdidas, foi um livro publicado em 1946, naquela época mais sombria e mais noir do pós-guerra. No ano seguinte, o livro foi adaptado com sucesso para os cinemas e serviu de material base para essa nova produção do Guillermo del Toro, né, Jaque? É isso aí, né, gente? O Guillermo del Toro, né, pra quem acompanha o trabalho dele, sabe que ele gosta muito desse universo meio misterioso, né, por assim dizer. Então eu acho que a adição desse filme pra filmografia dele ficou muito legal, combinou muito os universos e eu adoro o noir, assim, sou suspeita que eu acho também um gênero super interessante e é um gênero que, como você comentou, né, fez muito sucesso ali nos anos 40, mas hoje em dia ele não é tão comum assim, então eu acho maravilhoso a gente ter um filmão desse trazendo o noir aí de novo. Eu também adoro o noir e é por isso que a gente tá aqui no ar. Olha, e ao contrário de praticamente tudo que a gente viu até aqui do diretor, né, Jaque, como A Forma da Água, Labirinto do Fauno, Colina Escarlate e o Hellboy, no caso do Beco do Pesadelo a gente não tem as famosas criaturas fantásticas, né, muito pelo contrário, os vilões desse filme somos nós mesmos, né, nossos vícios, nossos traumas, nossas imperfeições. E caramba, né, chama a atenção de cara o baita elenco desse filme, né, Jaqueline? Não, demais, tá elencão, e assim, ele não tem nenhum elemento super sobrenatural, mas ele brinca com isso também, né? Eu não sei, né, até se isso se categoriza como um spoiler ou não, que você acabou de dar, mas o filme até brinca com esse lance do selvagem, né, que é um personagem que tá lá presente no filme, né, nossa, ele é um animal, é um monstro, o que que é? Então, nos primeiros minutinhos ali, brevemente a gente já descobre, né, mas nos primeiros minutos ele brinca com isso, eu acho que isso combina com o cenário do Guillermo del Toro totalmente, apesar de realmente não ser, né? Mas o elenco, gente, tá assim, estelar. Olha, ele investiu a graninha pra pagar ator nesse filme. Rapaz, investiu mesmo, velho. Um dos melhores elencos do ano, né, Jaque? Se a gente pensar que a gente tem Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rooney Mara, né? A gente tem a Cate Blanchett, que é sempre maravilhosa. Quem mais que a gente tem? Toni Collette, maravilhosa. Toni Collette, fantástica, um elenco gordo, né, um elenco caprichado, um elenco caro, como você mesma colocou, e que dão muito do tom desse filme, né. E, bom, antes da gente mergulhar de cabeça na resenha de Beco do Pesadelo, vamos dar uma rápida passadinha para ver o que o público e a crítica
tem achado dessa produção? Conta aí, Jaqueline. Bom, no IMDb temos quase 18 mil avaliações e a nota média é 7.4. No Metacritic, o Metascore aponta 69 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3.6 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com bons 80% de aprovação da crítica, mas apenas 68% do público. O que será, hein? Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, Sansa, qual é? Cara, beco do pesadelo, né? O problema da gente, ditos cinéfilos, né? Que a gente acredita que a gente é cinéfilo, entende alguma coisa dessa bagaça, é que a gente vê os primeiros teasers, as primeiras imagens, sabe que a direção é do Guilherme Del Toro, vai ter Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Bradley Cooper, pronto. Expectativas foram criadas, né? A gente já criou uma baita de uma expectativa. Caramba, é dos melhores filmes do ano, eu preciso ver, que demora pra estrear, meu Deus, e tal, né? Já tem tanta gente falando, como é que a gente ainda não tá falando disso e tal? Então a gente cria uma expectativa muito grande. Eu fui com uma expectativa muito elevada, até porque, pra mim, pelo menos pra mim, eu nunca tinha visto o Guilherme Del Toro errar, e não foi dessa vez que ele errou, né? Deixando aqui bem claro. É um filme, cara, noir. Quem gosta de filme noir, aquela atmosfera de suspense, de mistério, muito comum nos anos 40, 50 e 60 nos cinemas, é um prato cheio, cara. Né? Lembrando que é um filme baseado no filme de 1947, que, de acordo com a nossa querida Jaqueline no Instagram dela, ela falou que estava disponível no YouTube, de fato está. Com legendas, não apenas disponível, mas com legendas. Com boas legendas, né? Com boas legendas, e é muito legal da gente assistir também o filme de 1947, porque a gente percebe que o Guilherme Del Toro fez uma puta homenagem ao filme de 47, né? Ele não só pega o material base e sai correndo pro lado dele, sai colocando criatura fantástica, eu vou botar minha assinatura e foda-se. Não, ele é muito fiel ao material original, tanto o livro quanto o filme, e ele entrega um filme que em alguns momentos poderia ter sido feito na década de 40, né? Salvo, é óbvio, o design de produção, as câmeras e tudo mais, ele poderia estar lá em razão 4x3 e ter sido produzido lá. Então eu achei isso muito interessante, achei um filme muito bonito, mas eu vou dizer que ele é um pouquinho longo, viu, Jack? Olha, vou te falar uma coisa, viu? Já dizia o poeta, crie cabras, mas não crie expectativas. Entendeu? Realmente criar expectativa. E eu tenho feito uma coisa ultimamente que é evitado ao máximo assistir trailer, porque ultimamente, gente, trailer é assim, ó, é o poço do spoiler. Então, e ajuda a gente a criar expectativa, né? Então eu fui assistir esse filme sabendo que era do Guilherme Del Toro, obviamente que isso já é o suficiente pra gente esperar coisa boa, né? Eu gosto muito do trabalho dele, e sabendo que era um filme que estava sendo cotado agora na época de premiações. Então, também é algo que faz a gente ter uma expectativa, mas eu confesso que eu não sabia nada da história, absolutamente nada. E é um mundo muito fantasioso, assim, né, apesar de ser muito real, e é louco porque ele começa naquele universo dos circos, que eram muito comuns nessa época do pós-guerra, né, coisas que hoje em dia seriam completamente canceladas, né, onde você pega pessoas que tinham deficiência, enfim, pessoas que fogem do comum, e apresenta elas como aberrações. Então, pra gente hoje, já é uma coisa bizarra por si só, né? Então a gente já mergulha nesse universo, e na segunda metade do filme tem um pouco dessa quebra, né? Muda bastante o ritmo, e faz até a gente sentir um pouquinho desse tempo, que você comentou a questão do tempo, né? Mas ele tem uma quebra de ritmo muito grande, aí sim ele mergulha no noir, assim, com gosto. Mas é um filme que eu achei, assim, tirando a parte, olha só como é que a gente categoriza, tirando a parte que eu não tava com sono, eu achei uma experiência maravilhosa. O problema é isso, né, cara? Essa parte com sono, porque, vamos lá, é um filme de 2h30, é um filme longo, né? Ultimamente a gente tem tido filmes longos, né? Os diretores estão com bastante liberdade, o que eu não acho um problema, desde que você preencha 2h30 com material suficiente e não tem aquela bela barriga que aparece, como aparece aqui nesse filme, né? Mas eu achei, Jack, muito interessante, cara, essa coisa de ele ter duas metades bem definidas. Né, eu achava que o filme inteiro ia se passar meio ali no circo, uma coisa meio Água para Elefantes, né, que a gente já viu em O Palhaço e outras coisas do tipo, mas não, né, cara, tem uma quebra de expectativa ali também. O roteiro, pra quem não sabe nada da história, vai por um caminho bem diferente, bem ousado, na minha opinião, e consegue tirar cenas bonitas, né, cara, cenas memoráveis, assim, construções de cena que em alguns momentos me lembraram, não sei se você lembrou também, de O Grande Truque, do Nolan, verdade.
né? Aquela coisa do circo, do número, do mise-en-scène e tal, me lembrou bastante, e esse lado eu gostei bastante, cara. Não, e realmente tem esse lance do truque, né? Porque o personagem do Bradley Cooper, ele trabalha com a ilusão, então realmente é uma referência bem legal que você trouxe. E a gente acompanha esse bastidor, né? Porque a pessoa que tá assistindo, e é muito legal o fato de ser um filme que é localizado em outra época, uma época onde as pessoas não tinham tanta clareza do que poderia ser ilusão ou não, então a gente assiste esse filme e a gente sabe que aquelas pessoas estão achando que tudo aquilo é real. Mas a gente que tá acompanhando o bastidor junto com o elenco, né, junto com os personagens, a gente sabe que é tudo truque. Então é uma coisa assim que eu acho deliciosa de se acompanhar. A gente tá participando da visão de quem tá contando aquilo, de quem tá fazendo aquela mágica acontecer, né? Então a gente tá participando do bastidor junto com eles. Eu acho isso, assim, muito encantador. Por isso que realmente me dá uma pena no coração, esses momentos longos demais, de pausa, que dão meio que uma quebra no ritmo, porque ele teria tudo, assim, o filme tinha tudo pra ser muito, 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 muito incrível. E ele tem esse nonsense, né, cara, em vários momentos que são muito até divertidos. Você se pega numa cena chocante, violenta, dando risada, né, porque ele abraça muito bem o absurdo, desde o selvagem, que tá no começo, tá no meio, tá no final também, né, essa história é super importante, e em vários outros momentos também, né, você, não seria normal, vamos aqui entre nós, já entrando um pouquinho mais território de spoiler, você vê uma atração de circo onde você tem uma menina tomando choque, né, velho? E existem coisas que são fakes, mas o choque é real, né, tipo, e ela em determinado momento conta o que ela fazia pra conseguir aguentar o choque. Então, tipo, e é legal que você comentou o lance das cenas fortes, porque tem umas cenas que eu, pelo menos, não tava esperando. Então, assim, você que tá ouvindo e não viu o filme ainda, se prepare, que uma outra coisinha da cadeira aí você vai dar uma mexida diferente, porque ele tem umas cenas que você não espera. E atenção, né, cara, a gente fica na ponta da cadeira ali, quase as 2h30, eu fiquei super na ponta da cadeira, prendendo a respiração, falei, caramba, o clima todo tá aqui, a atmosfera Sim. toda tá aqui. E é um filme bonito, né, já que o design de produção, os figurinos, os penteados, recriação de época, é de aplaudir de pé. Total, não, talvez a gente entre mais nessa questão de premiação, né, mas assim, pelo que eu tenho acompanhado de aquecimento, assim, pré-Oscar e as premiações, as categorias que ele tá sendo mais cotado realmente são essas de produção, maquiagem, designer, figurino, que realmente tá um trabalho, assim, belíssimo. Desde a primeira cena, né, o filme ele começa com uma cena de uma casa pegando fogo. E, gente, essa cena já é a coisa mais linda, assim, se dá pra parar os frames e vir um quadro, tipo, então tá muito bonito mesmo. Bom, vamos lá, entrando mais fundo aqui no filme e no enredo. Você diria, dona Jaque, que o Beco do Pesadelo é sobre o quê? Porque a gente percebe que é um épico, um filme de época, super bem construído, ele tem drama, tem suspense, tem mistério, chega inclusive a flertar quase com terror, né? Bom, eu acho que se eu fosse dividir, porque eu acho que o filme tem essa divisão, então eu categorizaria como suspense a primeira parte e a segunda parte como noir, porque na segunda parte, assim, é um noir, e daí se a gente for entrar nos elementos do noir, né, a femme fatale e tudo, ele, assim, um noir de mão cheia, a segunda parte, e a primeira é mais suspense, porque ele brinca um pouco com esse lance do quase sobrenatural, né, até pra gente entender, né, os truques de ilusão, né, quando a gente tá vendo ali o Pete e a esposa, né, falando sobre como é que era feito o truque, até a gente entender como que eles faziam, a gente também fica na dúvida, nossa, mas será que tem alguma coisa meio sobrenatural? Então o filme ele brinca muito, eu acho que eu ia colocar assim nessas duas categorias de suspense e noir, mas como você falou, ele realmente flerta com outros gêneros. E é muito massa, né, essa coisa do código, né, que eles falam, o Pete e a esposa dele, eles têm um código para determinadas palavras se transformarem em outras palavras. E eu passei o filme inteiro olhando, prestando atenção no que eles falavam, falando assim, meu, caramba, como é que é esse código, né? De onde ele entende? Porque o que a gente tem no filme, né, gente? A gente tem, em determinados momentos, uma pessoa com os olhos vendados que vai adivinhar o que outras pessoas estão pensando, falando, o que tem numa bolsa, o que tem num bolso, qual que é o nome de uma pessoa assim, assim, assado. E dicas são passadas através da parceira dele, né, interpretada aqui pela Rooney Mara. Então eu fiquei pensando o tempo inteiro, caramba, como é que funciona, cara, essa codificação
decodificação pra ele conseguir entender o que ela tá falando e sacar o que tá acontecendo, né? Ou em que momento alguém vai perceber que se tirar ela de interlocutor e colocar outra pessoa, isso vai ser um problema. Então a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer, gera uma puta tensão. Não, total, e como eu comentei antes, né, o fato da gente saber que esse filme a história que a gente tá acompanhando não é uma história que acontece hoje em dia, faz com que a gente entenda que aquelas pessoas realmente estão acreditando naquilo, né? Então é muito diferente. Se a gente visse um número daquele hoje em dia, a gente rapidinho já tipo, tá, qual que é o truque? E fica tentando procurar pra achar o que tá acontecendo, né? Mas a galera que tá na audiência daquele espetáculo, eles não tinham essa consciência, né? Então é muito legal mesmo. E a gente, né, ficar tentando, porque a gente já é mais cético, ficar tentando entender aonde é que tá o truque, né? Cara, eu vou falar, eu pelo menos sou tão inocente que quando eu vi ali no circo, né, tem muitas aberrações naquele circo, e uma delas é uma mulher com a cabeça da mulher e o corpo da aranha, né, a Mulher-Aranha. Eu sou tão crédulo que eu fiquei olhando e pensei assim, cara, cadê o corpo dela, né, como assim? Ela tá com as patinhas da aranha, eu não tô vendo o corpo, tá. Eu pelo menos sou tão cabaço nesse sentido que já na Mulher-Aranha eu ia cair, imagina alguém lendo, né, minha mente, meus pensamentos e tal. Não, e é legal porque você comentou de outras referências de outros filmes, né? Mas nada do que pelo menos eu tenha visto entrega a forma como esses truques são feitos, eu nunca vi em outros filmes. Então, realmente, quando eu entendi o que acontecia, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, cara, que genial. Na vida real, por que as pessoas não estão fazendo isso, minha gente? Realmente é muito inteligente, assim, é muito bem feito. E eu nunca vi em outro filme, assim, da forma como eles faziam, eu nunca tinha visto. E uma coisa legal, cara, da gente trazer também, é quando a gente compara os dois filmes, né, o de 1947 com o de 2022, no filme original, preto e branco lá atrás, o personagem do Bradley Cooper, ele é notoriamente um grandíssimo filho da puta. Ele não tem traumas, ele é só um aproveitador, ele quer levar a melhor, ele leva as pessoas na lábia, ele tem muito carisma, ele é bonitão, ele é galã, ele pega a mulher dos outros e não tá nem aí, né? Eu achei muito curioso o que o Del Toro trouxe aqui, juntamente com a atuação do Bradley Cooper, que é um ator que eu já digo de antemão que não é dos meus favoritos, né? Pra mim ele é o Henry Castelli que fala inglês, mas eu achei interessante como ficou dúbio, né? Porque você pensa, pô, o cara tá arrumando um trampo aqui, passou por dificuldade, ele tem um trauma lá de trás, ele tá tentando se reconstruir. Chegou um momento que ele dança com a personagem da Rooney Mara num carrossel, que eu achei bonito, eu torci pelo casal, falei, nossa, que coisa legal e tal. Então fica mais dúbio, né? Você não sabe aonde esse cara quer chegar, ele demonstra carinho pelas outras personagens, pelas pessoas do circo, respeito em alguns momentos. Então eu achei muito interessante essa construção, cara. Não, eu concordo demais, eu acho que isso foi uma puta de uma adição do Del Toro mesmo pra essa nova versão, porque hoje em dia a gente também não aceita mais esses personagens que se categorizam de forma tão fácil, né? Esse é o mocinho, esse é o vilão. Não, a gente precisa de camada, né? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque a gente também entende que o ser humano não é simples assim, né? Nós somos complexos, a gente consegue, uma pessoa muito boa consegue ser um filho da puta em vários momentos, e o contrário também, uma pessoa filha da puta consegue fazer coisas boas. Então, eu acho que dessa forma fica muito mais rico. E o espectador de hoje, ele espera que seja assim. Se não fosse assim, a gente ia estar aqui reclamando, nossa, todo mundo lá, qual que é a palavra? Tem uma palavra pra isso, quando a gente vê uma coisa e fala, tipo, isso aqui não tem... É muito uma coisa só. Como é que é essa palavra, gente? Esqueci a palavra. Uma camada só, unilateral. Unilateral, acho que é uma boa palavra, né? Tipo, a gente reclamaria disso. Se a gente assistisse o filme hoje e visse isso, a gente ia falar, nossa, mas... E aí, previsível, né? A gente precisa dessas camadas pra achar mais interessante. Então eu achei que foi genial. E tem esse lance também de Robin Hood, né, que eu fiquei pensando. Eu falei, mano, é um cara fudido, é um cara que vem de baixo. E aí ele vê na alta sociedade, né, nas socialites, nos ricaços, juízes, né, os detentores do poder, se eu não me engano, em Nova York, né, a segunda metade do filme, a possibilidade de se aproveitar, né. Ao invés de você estar num circo mambembe que cobra 50 centavos, 25 centavos de dólar numa atração, não, né. Ele pode ler a mente de pessoas ricaças, entender o passado delas, fazer elas se reconciliarem com membros da família que já partiram e tal. Então eu achei muito interessante essa coisa meio... Não é tão Robin Hood porque ele tira proveito só pra ele, né? Não é? Ele não vai lá no circo falar assim, galera, tá aqui pra vocês reconstruírem o circo e tudo mais. Ele é bem cuzão. Mas é legal ver esse lado de você se aproveitar de quem normalmente se aproveita do sistema, né?
Não, e ele se utiliza desse discurso até pra convencer a parceira dele pra entrar no que ele quer fazer junto, né? Ele se utiliza disso. Não, mas a gente tá dando esperança pra eles. Não, a gente tá ajudando eles a fecharem um ciclo. Tipo, pra eles isso vai ser bom, como se ele estivesse prestando um favor pra aquela família que perdeu alguém, né? Ou algo do tipo. Então, ele realmente é assim, né? É a carteirinha de filho da puta, que ainda quer usar uma justificativa louvável pra só querer se beneficiar e ganhar dinheiro. Mas essa carteirinha de filha da puta que você mencionou, Jaque, você acha que o Bradley Cooper consegue vender isso? Porque aqueles olhos azuis, aquele rostinho angelical, ele tem toda uma benevolência. Tenho certeza que é uma boa pessoa. Vi ele em outros papéis. Eu acho que ele tem rola uma dificuldade pra ele mostrar esse outro lado. A gente tem uma penca de atores que, pelo menos ao meu ver, conseguiriam entregar esse lado mais canalha com mais competência do que ele, né? Em alguns momentos eu penso, porra, será que no casting o Bradley Cooper foi a primeira opção pro papel? É genial você comentar isso, porque eu tô lembrando exatamente a minha sensação enquanto eu vi o filme, e eu lembro que eu passei o filme todo pensando justamente isso, mas quando chegou no final, a cena final, e a gente tem o desfecho final que a gente entende o que tá acontecendo, e como que as coisas acabam, eu falei, perfeito. Não é nem a questão só da atuação, mas o lance de ser dúbio mesmo, sabe? Tipo, a gente fica até o final querendo entender lá no começo, né, a casa pegando fogo, o trauma dele, mas beleza, esse trauma, ele causou ou ele não causou, né? Tipo, qual que é o envolvimento dele nisso? E quando a gente entende tudo e vê onde que ele vai parar no final, eu achei que foi perfeito o fato dele não ter entregado isso na atuação antes. Aí eu não sei se é questão do cast, não sei se foi uma coisa consciente na hora dele construir esse personagem na atuação, não sei se foi uma questão da direção, mas pelo menos pra mim me convenceu no final, mas eu confesso que eu passei o filme me questionando isso, mas no final eu falei, cara, é isso, perfeito. É porque dá a volta, né, cara, dá a volta e vai parar exatamente no contexto do começo. Eu tava até falando com a Babi, a gente foi ver recentemente no cinema, e ela comentou um negócio que eu falei assim, caralho, eu pensei a mesma coisa, né, que foi o seguinte, porra, já pensou... É que isso talvez estragasse um pouco a experiência. Mas já pensou se o Guilherme Del Toro fosse ousadaço e colocasse o Bradley Cooper pra fazer o Selvagem com tanta barba e tanta sujeira e tanto cabelo que não desse pra saber que é ele, e aí lá no final a câmera chegasse mais perto e a gente de fato entendesse de quem a gente tá vendo e o choque ser muito maior? Porque o que acontece é o seguinte... O filme é super tenso e você fica esperando um plot twist ou alguma coisa pra você falar, meu Deus, tipo o Grande Truque, né? Que eu dei exemplo aqui, né? Até o próprio Corra, que no final tem aquela catarse, aquela coisa absurda, né? E aqui é uma coisa simplesmente mais anos 40 mesmo, né? Que é a coisa da atuação, você focar a câmera no rosto do ator e poder ter um desfecho. Mas eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais ousado aqui, sabe? Mas você sabe, eu consegui visualizar enquanto você falava e criava a cena. Na minha cabeça eu vi e eu também concordo que ficaria muito bom. Mas sabe por que eu ainda prefiro o jeito que foi feito? Porque pra mim, o verdadeiro plot twist não é nem a gente ver onde ele foi parar. É a gente ver ele aceitando. Ele aceitando e conscientemente falando, é isso que eu sou mesmo. Pra mim, esse é o momento que você fala, porra, é isso, fechou o ciclo, entendeu? Então eu gostei da escolha do Del Toro de terminar dessa forma. A gente nem chega a ver ele na situação final, né? Mas a gente vê ele aceitando e vê na cara dele, ele tipo assim, eu sou um bosta mesmo, é isso que eu sou. E foi. Tem muita sinceridade, né, cara? Tem muita honestidade na atuação do Bradley Cooper. Não é dos meus atores favoritos, mas eu tô contigo. Eu acho que ele, pelo menos ali na parte final, entrega bem, apesar dele ter aquele olhar angelical que ele tem, né? E olha, já que anunciaram aí os primeiros teasers e o elenco desde lá de trás, faz mais de um ano, e desde então o Beco do Pesadelo desponta aí como um dos filmes favoritos para toda a temporada de premiações que tá apenas começando, né? É bom a gente lembrar que ele já levou para casa 14 prêmios, teve ainda outras 79 indicações, e a pergunta que fica é, e no Oscar, Jaque, você vê alguma chance para esse filme? Olha, eu tô acompanhando, assim, todas as premiações que estão saindo, né? A gente vê muita premiação que já tá sendo entregue, só que de categorias bem específicas, né? Tipo, premiação só de crítico, premiação só de produção, premiação só de roteiro. E pelo menos nessas premiações de categorias específicas, o que eu tenho visto é ele presente, pelo menos ganhando, né? Mais nessas categorias técnicas de produção, de figurino, de maquiagem, talvez fotografia.
Então, assim, atuação, roteiro, direção, eu acho que não vai estar, não. Mas nem indicado, porque pra mim esse filme tem aquela cara do filme que 12 indicações ao Oscar e não ganha nenhum. Eu acho que não, sabe? Eu acho que ele vai... Porque, tô pensando pelo que eu tenho acompanhado de termômetro. Eu vejo outros filmes vindo com mais força. Mas, assim, eu acho que é super possível ele tá pau a pau em questão de qualidade, de uma infinidade de coisas com outros filmes. Então pode sim ser indicado, mas se tivesse que apostar o meu dinheirinho suado, eu apostaria ele sendo indicado nessas outras categorias mais técnicas. Olha, sinceramente, atuação não sei não. Pode ser que ali sobre uma de direção, mas eu acho que ele talvez venha mais forte nas técnicas mesmo. Talvez melhor filme, não sei. Se a gente pensar em 10 filmes indicados a melhor filme, é claro que a gente viu mais de 10 filmes melhores que o Beco do Pesadelo no último ano, mas conhecendo o Oscar, conhecendo a forma da academia olhar as coisas, pra mim não seria uma grande surpresa se ele tivesse em uma meia dúzia de categorias técnicas e melhor filme também. E lembrando, né, que o último filme do Del Toro foi A Forma d'Água, foi embora com o Oscar de melhor filme, né, então... Tudo é possível nesse mundo, inclusive muito questionado, né? Um Oscar muito questionado, mas quer dizer que a academia já gosta dele, né? Olha, fazendo uma breve pesquisa aqui, né? A gente encontrou que em 2018 A Forma d'Água ganhou o melhor filme e concorreu aí com 3 anúncios para um crime, Trama Fantasma, o cultuado Lady Bird, o Corra, que muita gente gosta, eu adoro, Me Chame Pelo Seu Nome, Dunkirk, O Destino de uma Nação. Foi um ano bastante concorrido. Eu acho que eles estão meio equilibrados, né? Nenhum deles é um filme maralhado, que você fala, nossa, esse ano é desse aqui, mas A Forma d'Água mandou bem mesmo. Mandou bem, mas eu sei que tem a turminha do 3 Anúncios para um Crime que não desceu, e a galerinha do Trama Fantasma também não desceu. Mas é interessante, ó, nesse mesmo ano, A Forma d'Água ganhou também como melhor produção, então já é aqui, ó, um indício que eu comentei aqui do produção, né, melhor produção e melhor direção também. Então assim, gente, eu acho que a academia vai olhar com bons olhos para esse filme. Também acho. Muito bem, vamos de notinhas? Por falar em notinhas, agora é possível avaliar os podcasts no Spotify, minha gente. É só digitar Senta Que Lá Vem Spoiler na busca e dar quantas estrelinhas você achar que a gente merece. Como eu e a Jaque somos muito modestos, fomos lá e demos 5 estrelinhas pro SQLVS. E aí, dona Jaque, quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas você dá para O Beco do Pesadelo, mais novo filme do nosso Guilherme Del Toro. Olha, como eu disse lá no começo, esse é um filme que pra mim, particularmente, vai ficar guardadinho no meu coração, então ele já ganhou pontinhos, mas analisando puramente o filme, eu acho que ele tem muitas coisas boas, essa questão do gênero, do noir que eu comentei já, que eu gosto muito, o elenco de peso, tem atuações que eu gosto bastante, principalmente da Toni Collette, que é uma atriz que, olha, não tô lembrando de erro dela não, e aqui... E aparece pouco, né, já que ela podia aparecer pouco. mais. Exato, ela parece pouco, mas ela tá muito boa. O Bradley Cooper realmente não é meu ator favorito da vida nesse filme, mas como eu disse, pra mim no final ele arrematou, então tem atuações boas, a fotografia tá bonita, todo o design de produção tá belíssimo, me deixou ali, ó, ansiosa, mas, pra quem tava esperando aí um notão, tem a barriguinha que a gente comentou, né, que dá uma cansadinha ali. Eu vi esse filme 10 da manhã, gente, pra eu ficar com sono às 10 da manhã, é porque a barriguinha é uma barriguinha mesmo. Então, a minha nota, tentando equilibrar todos esses elementos, vai ficar com 75 poltronas. Olha, cara, um filme que tem Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins, né, como Ezra Grindle, que a gente praticamente não falou aqui, mas tá super bem. Ron Perlman, lá no circo. A gente tem o David Strathairn, que faz o papel do Pete, tá brilhante, né? Parece o Paulo José, gringo, tá maravilhoso. Cara, um elenco tão bom, um design de produção tão bem feito, uma recriação de época tão impecável. A barriga me incomoda, a barriga tira algumas poltronas, ela leva algumas poltronas embora, mas ela não estraga a experiência de forma alguma. Eu vou deixar O Beco do Pesadelo principalmente para você assistir junto com o filme de 1947. Sai da sala de cinema, dá o play no seu YouTube e ele fica aqui com 82 poltronas amarelas. Muito bem, 75 mais 82, dividido por 2, aqui no nosso abaco a gente ficou com 78,5, arredondando 79 poltronas amarelas para O Beco do Pesadelo.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelo serviço de streaming, salas de cinema e cabine de imprensa em busca da sua próxima aventura. Ou não é, dona Jaque? É isso aí, então quem ainda não assistiu o Beco do Pesadelo, corre no cinema, vale muito a pena, e eu encontro você no próximo episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Muito obrigado, Jaque, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!